a graça e paz seja com cada um dos irmãos, bem como das suas famílias. Muita alegria que chegamos até você para mais uma transmissão do nosso culto, o culto de doutrina da Primeira Igreja Batista em São Raimundo Nonato. Estou aqui juntamente com o irmão Reginaldo, que você já ouviu aí, louvando a Deus. Nós queremos cumprimentar com muita alegria os nossos irmãos, membros e congregados da PIB de São Raimundo. Cumprimentamos aos amigos que também nos assistem. Cumprimentamos aqueles que nos acompanham através da nossa rádio. E nosso desejo é que nessa noite o nosso bom e poderoso Deus esteja falando profundamente conosco. Então, é muito bom poder chegar até você para trazer algo da palavra de Deus nesses dias em que estamos vivendo. E nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você nesse momento para fazermos um clamor. Hoje já fizemos isso ao longo do dia. Vamos orar pelos nossos profissionais de saúde, que estão como que em campo de batalha. E eles são, na verdade, um exército que estão batalhando em prol da saúde. Eu quero convidar você para, aí onde você está, na sua casa, junto com a sua família, aí na sua sala. Então nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, colocando diante dele a vida dos nossos profissionais de saúde. Então, oremos ao nosso Deus. Soberano Deus, nosso Pai, Tu és o Senhor de toda a terra. Tu reinas sobre nós. Tu tens o controle de tudo, de todas as coisas e de cada uma das situações. E nesses dias, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor esteja cuidando dos profissionais de saúde. O Senhor sabe como eles se encontram. A minha oração é que o Senhor esteja cuidando de cada um, bem como das suas famílias, encorajando-os, ó Deus, tendo em vista que precisam prestar o serviço em prol da saúde da população. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os preserve de serem infectados, que o Senhor os mantenha saudáveis e prontos para exercer a sua missão. Que o Senhor os esteja capacitando para um serviço de excelência. Rogamos, ó Pai, por todos que atuam nessa área, pelo secretário de saúde, pela diretora do hospital, pelo diretor ali da UPA, pelos médicos, enfermeiras, técnicos e enfermagens, assistentes, ó Deus, cada funcionário que coopera nesse setor. Nós colocamos essas vidas nas mãos do Senhor. Que o Senhor os esteja guardando, acalmando os ânimos, tirando toda a ansiedade, todo o medo e levando-os a prestarem um serviço que proporcione a saúde de nossa população. Nós os colocamos nas tuas mãos e pedimos que o sistema de saúde de nossa cidade possa continuar, ó Deus, funcionando com excelência a ponto de poder atender a cada um dos casos. Que cada caso seja devidamente tratado como se deve e que o nosso sistema de saúde consiga atender a cada caso, ó Deus, de acordo com todo o protocolo. Que o Senhor esteja intervindo em nossa cidade. Que o Senhor esteja impedindo, freando, repreendendo o avanço do vírus aqui na cidade. Que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, preservando e cuidando daqueles que hoje estão já no estágio de infectados. Que o Senhor esteja cuidando da saúde, para que, ó Deus, cada um desses casos sejam tratados e que possam ser curados pelo poder do nome de Jesus. Eu os entrego nas tuas mãos e que o Senhor esteja fazendo essa grande obra em nossa cidade, para a tua honra e para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.
esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Eu quero convidar você, nesse momento, para abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 112, versículos de 6 a 9. Como eu estava falando agora há pouco sobre profissional de saúde, inclusive quero pedir a você, já falei com os irmãos da igreja sobre isso, você que me assiste, se você puder, envie uma mensagem de encorajamento, de força, um versículo bíblico, uma oração, para alguém que você conhece aí que seja da área da saúde. Nesse momento, eles estão precisando desse nosso apoio. E aqueles que puderem fazer isso, é muito bom. Entre em contato com alguém, mande uma mensagem, mande um texto bíblico, mande algo da parte de Deus, para confortar, para encorajar, para acalmar esse momento em que eles estão nessa linha de frente, nesse campo de batalha, mas certamente eles estão, como todos nós, sobre os cuidados do Todo-Poderoso Deus. O texto que eu anunciei, e eu convido você a abrir sua Bíblia. Você quer estar na sua casa com a sua família, desejando ir para a igreja. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E hoje nós podemos dizer: alegrei-me quando me disseram vamos assistir o culto em casa. Vamos participar do culto em casa. Então no Salmo 112, versículos de 6 a 9, diz assim a palavra de Deus: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os outros. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Me chama a atenção essa frase no versículo de número 7 que diz: o justo não temerá as más notícias. É sobre isso que quero falar com você nessa noite. Como reagir às más notícias? Como reagir? Qual é a sua reação diante das más notícias? Nesses dias temos ouvido as más notícias do aumento de casos em nossa cidade. São más notícias. Mas as más notícias sempre chegam a nós. Se não for o vírus, como é hoje, aí será outra coisa. Sempre houveram e haverá más notícias. Isso porque vivemos em um mundo pecador. Vivemos num mundo caído. E nesse mundo caído, sofrimento, problemas, enfermidades e mortes são inevitáveis. Essas coisas acontecem e não há como fugir a essa verdade. A grande questão é como nós estamos reagindo diante das más notícias. Qual a reação ao saber que se tem uma enfermidade? Qual a reação ao saber de uma notícia que afeta você diretamente? Quais têm sido nossas reações? Na visão e na palavra do salmista aqui no Salmo 112, a pessoa sábia e justa, no entanto, não precisa temer as más notícias. Essa é a palavra do texto. Não temer as más notícias. Uma coisa é você estar atento, ouvindo as más notícias. Outra coisa é quando a má notícia chega a você. Uma coisa é você publicar más notícias, e tem gente que tem prazer em fazer isso. Tem gente que coloca até no status a
notícia não é boa, mas coloca lá no status, que é para todo mundo saber. Tem gente que faz isso muito bem. Tem gente que anuncia desgraça, anuncia má notícia com facilidade. Uma coisa é você ouvir a notícia, outra coisa é você anunciar, outra coisa é você viver tenso, ansioso, com medo, e outra coisa é você ser alvo da má notícia. Outra coisa é você ser afetado diretamente por ela. Outra coisa é isso de fato acontecer com você. E nesses dias que estamos vivendo, são dias difíceis e dias em que as más notícias têm deixado muita gente ansiosa, com medo, temerosas, em estado de pânico. Muitos têm ficado assim diante das notícias dos últimos dias. O Salmo 112 nos mostra que é possível olhar as más notícias e dizer: você não vai me dominar. O Salmo mostra que é possível você olhar e dizer: você não dominará o meu coração. Isso significa que nesse tempo, diante do surto de coronavírus, esse surto local que está acontecendo, é uma ocasião na qual nós podemos optar pelo medo ou pela fé. Nós podemos optar pelo pânico ou pela confiança. Aquele que, como na linguagem do salmista, aquele que é justo, e o justo é aquele que é justificado pela obra de Cristo, aquele que é justo, ele pode optar entre ficar ou não ansioso e tenso diante das notícias que recebe. Como devemos reagir? Então, o Salmo 112 nos mostra como o justo reage diante dessas notícias. Sendo assim, este salmo é um indicativo de que devemos agir nesses dias, devemos agir com sabedoria, agir com prudência diante das notícias que temos recebido. E no salmo, no texto lido, nos versículos lidos aqui, ele nos dá um indicativo de quais devem ser as nossas ações, ou o que devemos fazer diante das más notícias. Uma delas é que diante das más notícias nós devemos manter o coração firme, manter o coração seguro. O versículo 7 e versículo 8 dizem isso, deixando bem claro: meu coração está seguro, o meu coração está firme. O justo mantém o coração firme, mesmo diante das notícias que não são agradáveis. Ele está dizendo que o coração do justo, o coração daquele que está em Cristo, o coração que está voltado para Deus, ele não vive cambaleando entre a alegria e a tristeza. Ele não vive numa gangorra onde as emoções hoje são positivas e amanhã são negativas. Aquele que está em Deus não vive altos e baixos na vida. Não. O seu coração não vive de altos e baixos. A pessoa descrita aqui pelo salmista não se fundamenta em boas notícias. Não se fundamenta em más notícias. Não se fundamenta em notícia alguma. A pessoa descrita pelo salmista, ele não se fundamenta em circunstâncias agradáveis ou desagradáveis. Ele não se fundamenta no sofrimento ou na alegria. Não. O seu coração está no Senhor e não nas circunstâncias. A sua visão, o seu coração não está nas coisas que acontecem ao seu redor. E ele pode até cantar: não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor. É possível manter o coração firme quando nós olhamos para o Senhor. O sofrimento, ou a perspectiva do sofrimento, tem o propósito de revelar onde realmente está o nosso coração. Certas coisas que nos sobrevêm, ou que somos levados a enfrentar, eles servem para deixar bem claro, para revelar se o nosso coração está em Deus ou está nas circunstâncias. A nossa esperança, a nossa vida,
ela não deve estar fundamentada em boa saúde, em segurança financeira, casamento feliz e assim por diante. Essas coisas, claro, são desejos de todos nós. Mas quando essas coisas não acontecem do jeito que idealizamos, aí começam a acontecer problemas, as rachaduras da vida, as angústias, as depressões começam a aparecer na vida de quem se fundamenta em circunstâncias. No entanto, quando investigamos o caráter da pessoa que confia em Deus, quando investigamos alguém que está com o seu coração em Deus, nós vemos que esta pessoa, independente das circunstâncias, o seu coração está firme em Deus. Ele não entristece? Entristece sim. Ele entristece quando as notícias não são boas. Ele entristece quando algo desagradável acontece? Entristece sim. Mas nada disso tira do seu coração a esperança em Deus. O seu coração é firme em Deus. O seu coração é seguro e nada o tira de Deus. Pode ser que certas coisas não boas aconteçam e acontecem. Em Romanos 8, 28, Paulo nos diz que Deus age para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso significa que dor ou tristeza, significa que momentos desagradáveis podem acontecer, mas estas situações, esses eventos são modelados pela boa e poderosa mão da providência divina. Significa que Deus conduz cada situação. Significa que cada evento, cada situação, Deus modela, Deus trabalha, Deus direciona para que possa proporcionar o bem das pessoas que amam a Ele. Significa que certas coisas acontecem para o cumprimento de um propósito e sem isso, nós não aprenderíamos. Quem tem o seu coração firme em Deus, está firme independente das circunstâncias. Até porque não há ninguém que possa oferecer algo tão seguro a nós como o Senhor. Somente o Senhor, nosso Deus. Somente Ele pode fortalecer e firmar o nosso coração, porque ninguém nesse mundo pode nos oferecer algo tão seguro, tão firme, tão forte, tão agradável e eterno como o Senhor. Portanto, ponha nele a sua confiança, ponha nele a sua esperança, ponha nele o seu coração. E nesses dias que estamos vivendo, manter o coração firme significa não ser controlado pelas emoções. Não seja controlado pelas emoções. Porque as emoções nesses dias nos levam abaixo. As emoções que os acontecimentos desses dias proporcionam em nós nos levam ao chão. Tiram a nossa alegria. Tendem a tirar a nossa paz. E tendem a tirar até a confiança na vida de alguns. Manter o coração firme significa não ser levado pelas circunstâncias. Não ser levado pelo que está acontecendo ao redor. Não ser conduzido pelos eventos, mas continuar com o coração firme. Coração firme significa alguém que sabe que em meio a tudo, Deus está direcionando para o cumprimento de seus propósitos. Manter o coração firme significa compreender que com ou sem Covid-19, a nossa vida está nas mãos dele. Com ou sem casos confirmados aqui, nossa vida está nas mãos de Deus. Com 5 ou 10 casos confirmados, ou 14, nós continuamos nas mãos de Deus. Independente do que venha acontecer nos próximos dias, nós continuamos sustentados pelas boas e poderosas mãos de Deus. E isso é manter o coração firme. Manter o coração seguro nessa certeza. Manter o coração firme é colocar a sua vida nas mãos dele e deixar que ele conduza o barco da sua vida. Ele está conduzindo. E vai continuar. Deus não vai entregar a direção do barco da sua vida a ninguém. Ele vai continuar conduzindo. Independente de tudo e qualquer coisa, Deus continua conduzindo.
mas só mantém o coração firme quem conhece o Senhor. Quem conhece o caráter de Deus, mantém o seu coração firme nele. Mantenha seu coração em Deus. Não seja levado pelas circunstâncias, pelas emoções ou pelas más notícias. Mantenha o seu coração seguro e firme em Deus. Glória a Deus. Para enfrentar as más notícias, nós aprendemos com o salmista que nós devemos usar de generosidade. O versículo de número 8 diz que aquele que é justo, diante das más notícias, ele usa de generosidade. O versículo mostra isso. O justo é generoso, principalmente em tempos de crise. Embora o momento seja de reclusão, mas é um momento também que nos compele, que nos desafia ao exercício da solidariedade. É tempo de ser solidários. Ser solidário com aqueles que têm sido mais afetados por conta da pandemia e as suas consequências. Ser solidários com pessoas de maior idade, que precisam de nosso tempo, de esforços, de recursos. Ser solidário com aqueles que precisam de alimentos. Ser solidário com aqueles que precisam de material higiênico e outros recursos. Coloque-se à disposição das pessoas ao seu redor. E tome essa causa como sua, a causa de defender aqueles que são mais vulneráveis e usar de solidariedade nesse tempo. E há muita coisa que pode ser feita. Meu querido irmão, meu nobríssimo irmão da Primeira Igreja Batista em São Raimundo Nonato, há muita coisa que pode ser feita. Principalmente nós, a Igreja de Jesus, nós temos muito a fazer. Tem sido debatido durante muito tempo e a gente ouve áudios e assiste vídeos. O coronavírus é sério mesmo? É sério ou não é? Não vamos entrar no mérito, mas sendo ou não sério, nós vivemos um tempo em que o medo é sério. O medo hoje é real. É real o medo na vida daqueles que estão ao nosso redor. Independente de qualquer consequência do vírus, hoje já é real o medo, o pânico na vida de muita gente. E em vez de a gente ficar lamentando, revirando os olhos, suspirando, em vez de ficar irritados com tudo isso que está acontecendo, talvez Deus esteja nos chamando a compartilhar a esperança. Aqueles que estão tomados pelo medo, pela angústia e pelo pânico. É tempo de compartilharmos esperança. É tempo de sermos solidários, levando esperança ao coração das pessoas. E como eu posso enviar esperança? Enviando uma palavra de ânimo, enviando uma palavra de força, enviando uma palavra de encorajamento, como eu disse, aos nossos profissionais, aqueles que porventura já têm sido afetados ou infectados. Envie uma palavra de ânimo, envie um versículo bíblico, envie uma oração, envie esses recursos de Bíblia, de oração, de palavra, envie aos idosos, as pessoas do maior grupo de risco, as pessoas que estão na linha de combate. Há quantos que hoje estão na linha de combate, estão na linha de frente, às vezes chorando. Chorando por dentro. Chorando por dentro, às vezes com medo. Às vezes com medo ao sair de casa. E essas pessoas precisam de uma palavra. Precisam da sua oração. Precisam de ânimo, de encorajamento. Faça isso. Temos esses recursos disponíveis hoje, recursos tecnológicos. E eu quero desafiar você a fazer isso esses dias. Entre em contato com alguém da linha de frente do combate. Entre em contato com alguém do exército da saúde e faça isso. Palavra, oração, ânimo, encorajamento, algo da parte de Deus. Ou com alguém que está, idosos, pessoas que estão com medo desse tempo. Outra atitude que podemos ter é de orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades nesses dias.
estamos enfrentando de fato uma crise mundial em tempo real. E nesse tempo, uma coisa precisa ficar bem clara. O coronavírus não tem partido político. Não tem. O que significa que não é momento de politizarmos. É momento de sermos solidários. É momento de sermos úteis. De usar, de exercitar a nossa vocação diaconal. A nossa vocação de servos. Servos do Deus Altíssimo como somos. E precisamos usar esse ministério de servir as pessoas, levando-lhes palavra de ânimo ao coração das pessoas. Nós temos hoje a chance de expressar esperança aos medos de muitas pessoas. Amigos, familiares, irmãos, colegas de trabalho. Vamos levar-lhes uma palavra de esperança. Muitos que, durante esse período em que o pânico global tem afetado muita gente, há quantos que precisam receber esperança. E se você pode, compartilhe a palavra de esperança. Uma palavra que tire alguém do medo. Uma palavra que mostre a alguém que o nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, ele venceu e com a sua obra na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o medo. E nós podemos ministrar palavra de esperança. Ministrar esperança mostrando que aquele que se sensibilizou com a dor de Maria e Marta ao perder Lázaro é o mesmo que leva a nossa dor. Ele leva a nossa dor, ele leva a sua dor. Ele leva a dor daqueles que nos rodeiam. Ele encara com seriedade as nossas dores e age para nos proporcionar esperança. Ele é o sumo sacerdote, que, como disse o autor aos Hebreus, ele se simpatiza das nossas fraquezas. Ele se sensibiliza com nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Ele se compadece. Ele sente as nossas fraquezas. E é assim que nós podemos encontrar nele a paz diante desse tempo, diante desses dias, diante da má notícia. Nós podemos encontrar paz e esperança no nosso grande sumo sacerdote, que é cheio de graça e cheio de poder, e que pode nos acalmar, nos confortar e curar a nossa dor. É tempo de levar esperança, esperança ao povo, esperança àqueles que estão distantes do Senhor, esperança mostrando-lhes que é possível encontrar paz e esperança na família da fé, na família da fé, na família do povo de Deus. O salmista declara que aquele que é justo, ele aprende a ser solidário. Ele é generoso. Vivemos em tempos de expressar a generosidade. Meu querido irmão e amigo que me ouve, seja generoso. Seja solidário com a dor dos que sofrem. Seja solidário com aqueles que estão com medo. Seja solidário com aqueles que estão ansiosos. Seja solidário com aqueles que têm falta de pão. Seja solidário com aqueles que precisam de oração. Seja solidário com aqueles que precisam de apoio, de orientação, de oração e de uma palavra de conforto nesse tempo de crise. Seja solidário com aquele que teme as más notícias. Seja solidário com aquele que, quando ouve a má notícia, ele entra num estado de pânico, ele fica com os nervos abatidos. Estes precisam da nossa solidariedade. Precisam que levemos a eles a paz. O justo, nas más notícias, ele é generoso. O salmista mostra ainda que diante das más notícias, aquele que é justo, ele mantém a confiança no Senhor. O justo, diante das más notícias, ele mantém a confiança.
em tempos de más notícias. Como reagir? O salmista nos orienta que o justo, ele reage mantendo o coração firme em Deus. Ele reage exercitando a generosidade. E ele reage mantendo a confiança. O versículo 7 diz que ele se mantém confiante. No versículo 8 diz que ele verá a derrota dos seus adversários. Manter a confiança diante das más notícias. Embora tenhamos que navegar pelo medo, nós não precisamos confiar nas circunstâncias. Embora ouçamos as notícias não boas, nós não precisamos direcionar a nossa vida pelos prognósticos que nós ouvimos. Nós não precisamos direcionar a nossa vida pelos diagnósticos ou pelos dados. Nós precisamos continuar mantendo a nossa confiança em Deus. Precisamos continuar crendo, confiando que o nosso Deus, ele pode mudar a situação imediatamente. A nossa confiança, ela está depositada corretamente no Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom. Verdade é que temos um adversário cruel, um adversário invisível, que causa medo, que espalha pânico, que causa dor, mas nós temos um Deus que é todo-poderoso, que está em nossas causas, que detém o controle de tudo, que trabalha para aqueles que nele confiam e que até mesmo um vírus está sujeito ao controle das suas mãos e ao direcionamento que ele quer. Até mesmo o vírus está sujeito a Deus e ao seu poder. Nós não podemos ou não devemos direcionar a nossa vida e o nosso futuro pelos noticiários. Precisamos sim sermos prudentes e tomar os devidos cuidados e seguir as recomendações técnicas, mas sem contudo achar que um vírus determina o futuro. Precisamos continuar confiando. Nós não podemos ser mensageiros da desgraça ou missionários do pânico e do terror, espalhando más notícias nos grupos de comunicação social o tempo todo. Não. Nós não podemos nos deixar levar pela tempestade de informações. Não. Nós devemos lembrar da fidelidade de Deus. Devemos lembrar do caráter de Deus. Devemos lembrar da palavra de Deus. Devemos lembrar das misericórdias de Deus. Devemos lembrar do propósito de Deus. Devemos lembrar do plano eterno de Deus. É nisso que deve estar a nossa concentração, e essas verdades precisam manter de pé a nossa confiança. Manter a confiança é crer que, apesar das más notícias, a boa notícia do Evangelho continua de pé. Apesar das más notícias, apesar de dados alarmantes, apesar de tudo, o Evangelho continua sendo a boa notícia ao coração do homem pecador. O Evangelho continua sendo o meio pelo qual as pessoas podem encontrar paz em meio a dias difíceis. O Evangelho ainda continua sendo o recurso para acalmar e para levar paz ao coração agitado. Precisamos continuar firmes na boa notícia do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de você que me assiste ou que me ouve. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a sua vida. Creia no Evangelho. Precisamos, em meio a tudo isso, continuar confiando no Senhor e sabendo que o Evangelho tem a resposta para todas as crises do ser humano. O Evangelho tem a resposta para todas as crises. Precisamos confiar no Senhor, porque Ele livra o ser humano da pior notícia,
Não há ao ser humano uma notícia pior do que ele ouvir um dia de Deus, que Deus não irá receber e que ele será condenado ao inferno. É a pior notícia. O Evangelho livra o ser humano das piores notícias da vida ou da morte. O Evangelho livra o ser humano da pior notícia, que é a notícia de ser condenado ao inferno. Confiar no Senhor. É preciso continuar confiando no Senhor, porque é o Senhor que mantém o nosso coração vivo. É o Senhor que mantém a nossa vida. É o Senhor que mantém a nossa esperança. É o Senhor que mantém a nossa vida debaixo das suas poderosas mãos. Então, meu querido irmão, meu nobre amigo, como reagir diante das más notícias? Reaja como disse o salmista. Reaja com o coração firme, seguro em Deus e não nas notícias. Reaja sendo generoso, aproveitando o tempo para exercitar a generosidade. Reaja mantendo a confiança em Deus, sabendo que é Ele que controla, que dirige o destino e a vida de cada ser humano. É Deus que guarda a cidade. Continuemos a confiar nele sem medo. Sem medo, sem ansiedades. Pelo contrário, reagindo com confiança. Confiança naquele que controla todas as coisas. E hoje, exatamente agora, Ele está controlando, está guardando, está protegendo sua vida, a sua casa. E você precisa continuar confiando nele, porque Ele tem a solução. Em todo e qualquer tempo, Ele é a solução. Inclusive nesse tempo, para esse tempo, Ele é a solução. Vamos continuar confiando nele e confiando que pelo Senhor, pelo controle que o Senhor tem, muito em breve teremos boas notícias para a glória do Senhor. Amém? Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Convido você a curvar a sua cabeça e a orar enquanto o irmão Reginaldo estará entoando uma canção. Aí na sua casa você também pode fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas e depois direcionar a casa do nosso tesoureiro, as mãos do tesoureiro, para que nós possamos, como igreja, continuar a nossa missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, acompanhe essa música e com ela estaremos encerrando a nossa transmissão. Deus abençoe sua vida. Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei.